Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do Janones, que parece que anda meio chateado com o governo, né? É mais um que está chateado com o governo. Tem um monte de gente chateada com o governo, vocês estão reparando, né? O pessoal ambientalista, o pessoal da mulher, né? Do movimento feminista, por causa da indicação do TSE. Isso a gente já falou em outros vídeos. E eu vou falar agora sobre o caso do Janones, que está chateado por quê? Porque limaram ele da CPMI do dia 8 de janeiro, e, na verdade, ele está numa posição fragilizada no governo, né? Então dá a entender que está sendo meio escanteado nessa história. Vamos entender o que está acontecendo com o Janones. Essa notícia foi sugerida por Funil de Produção, meu nome estava lá, mas o Peter não citou, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, muita gente acredita ao Janones a eleição do Lula, porque, na verdade, o PT nunca teve uma boa comunicação em redes sociais, o Lula nunca foi muito bom nessa área, continua não sendo, mas o Janones, por outro lado, é um cara de esquerda que consegue dominar esse terreno. Ele sempre falou muito bem, tem uma audiência muito grande, tem um público muito grande na rede social, né? Eu já falei com vocês que eu não acho que isso tenha feito uma diferença enorme, porque no final das contas o que importa na rede social é justamente o eco do argumento que você coloca, da posição que você coloca, muito mais isso do que quem coloca, a forma como você fala, o jeito como você fala. Isso importa muito menos no final das contas para a amplitude do seu comunicado. Mas é lógico que tem algumas regras e o Janones domina algumas dessas regras, ele consegue um desempenho melhor do que a média da esquerda, né? E o fato é que isso causou, ao invés de causar a esquerda de glorificar o cara, de ver o cara como uma pessoa legal e coisa e tal, ao contrário, criou ressentimento em muita gente do PT. A gente falou sobre isso, né? Tem muita gente do PT que diz que o Janones é o Carluxo da esquerda e coisa e tal, né? Ou seja, e quando falam isso, não estão falando no sentido de elogiar o cara por ser como o Carluxo do Bolsonaro, que sim, é um dos grandes responsáveis pelo sucesso do Bolsonaro nas redes sociais. Eles estão falando isso no sentido depreciativo, por mais que eu ache o trabalho do Carlos Bolsonaro muito bom, a esquerda, quando fala isso, que é o Carluxo da esquerda, está querendo depreciar o trabalho do Janones, né? Enfim, e o fato é, já tem muita gente no PT querendo tirar o cara da jogada, porque lembra, o Janones foi cassado pelo TRE de Minas em 2022, antes da eleição de 2022, ele tinha sido eleito deputado estadual em 2018, estadual lá em Minas Gerais, e foi cassado pelo TRE de Minas Gerais em 2022. E detalhe, a cassação dele foi por fraude na cota feminina do Avante. Então isso poderia tornar o Janones inelegível, né? E a decisão do TRE cassou ele, deixou ele inelegível, só que isso foi para o TSE, e no TSE parou, suspenderam a decisão, tanto que ele concorreu, ganhou para deputado federal e coisa e tal, e o TSE não está fazendo nada em cima desse processo aqui. Mas a qualquer momento o TSE pode se debruçar sobre esse processo aqui, né? É curioso, né? Um processo mais antigo que, por exemplo, o processo do Deltan Dallagnol, né? E o TSE não falou nada sobre isso daqui. Muito curioso. Então o Janones está hoje como deputado, mas ele está numa posição frágil. Se o TSE amanhã resolver julgar o caso dele, pode tornar ele inelegível, o que tornaria a disputa dele em 2022, a eleição dele em 2022, também inválida, e ele perderia o mandato dele que ele tem atualmente de deputado federal, acabaria sem nada. Então, para o Janones é muito importante estar próximo do governo do PT, até para pegar alguma coisa ali, pegar alguma pechada qualquer, um ministério, alguma coisa assim, né? Mas, além disso, tem a história da CPMI do dia 8 de janeiro. O Janones queria participar da CPMI do dia 8 de janeiro, que é a que vai investigar os atos lá antidemocráticos e coisa e tal. Só que o governo Lula, ele quer abafar essa CPI. Ele sabe que se o Janones for para essa CPI, ela vai ter muito mais divulgação, mesmo que seja contra Bolsonaro, a favor de Lula, isso aí não interessa. Vai ter muito mais palco se o Janones estiver lá. Então o governo Lula sabotou o Janones ficou chateado, porque o Janones sabia que seria uma oportunidade ótima dele crescer também, dele ficar mais conhecido ainda e coisa e tal. Então ele queria participar da CPMI, e o PT, a sabotagem supostamente partiu do PT. O PT tirou ele lá, ele quer abafar essa CPMI do dia 8 de janeiro, o PT, né? Então o Janones ficou chateado. E aí o que ele está fazendo? Ele começou a criticar
o Paulo Pimenta da SECOM, né? O Paulo Pimenta é, em tese, o responsável do governo Lula pela comunicação do governo. Só que, como vocês podem imaginar, a comunicação do governo está uma merda nas redes sociais. O PT não sabe comunicar nas redes sociais. E aí o Janones ficou espetando o pessoal do Paulo Pimenta. Aqui nessa matéria não fala muita coisa, mas aqui ó, tem os twitters aqui no Poder 360, né? O que começou aqui? Olha só. Conta do Paulo Pimenta. Ministro Paulo Pimenta apresenta planos de governo na área de comunicação. E o Janones respondeu, olha só, escreva em primeira pessoa, rede social é lugar de intimismo. Para se aumentar o engajamento, se faz necessário criar uma sensação de pertencimento no usuário, ainda que não seja Vossa Excelência quem está digitando. Isso é o beabá das redes sociais, né? E aí parece que a equipe do Paulo Pimenta respondeu, falando, não, realmente aqui a equipe dele, por isso que nós usamos a terceira pessoa, estamos empenhados em construir um país e coisa e tal, não tem espaço para discordâncias e coisa e tal, ou seja, criticando ele por ele ter criticado o negócio, pelo motivo simples, olha só, ele quando criticou aqui, tinha, sei lá, 600 likes aqui no post. Certamente depois que ele fez essa crítica, um monte de gente foi ver o post, porque o Janones tem um alcance na rede social muito maior do que o Paulo Pimenta, né? Então deve ter sacaneado o pessoal aqui, né? E aí o Janones depois respondeu, não, sim, vivendo e aprendendo. Me desculpem, vocês são ótimos em comunicação social, eu esqueci disso, não sei o que lá, fazendo uma resposta ultra irônica depois disso daqui, né? Aí depois, poucos minutos depois, ele respondeu de novo, aqui, Paulo Pimenta. Aí repara que aqui dessa vez, ó, botaram em primeira pessoa, talvez eles ouviram o recado do Janones aqui, ó. Atendi ao convite dos colegas deputados e deputadas para apresentar o trabalho que estamos desenvolvendo na SECOM, acompanhe ao vivo e o link do YouTube. E aí o Janones responde aqui, ó, não coloque link de uma rede em outra, isso reduz em cerca de 90% o alcance da publicação, é o básico, né? E realmente a gente sabe disso. Você colocar o link de uma rede em outra, às vezes não tem alternativa, tá? Às vezes não tem como evitar. Mas se você puder evitar, é bom evitar, porque isso diminui sim o alcance daquele post, né? E se você quiser, no Twitter, por exemplo, tem a dica de você botar o primeiro link, o primeiro post sem o link. E aí depois você bota a resposta com o link, porque o primeiro post ele vai ter mais engajamento e a pessoa que quiser o link, ela vai achar logo em seguida na resposta daquele primeiro link, né, daquele primeiro post. Enfim, aí depois ainda respondeu aqui, ó, governo do Brasil, serão contemplados não sei quanto lá contribuintes e coisa e tal. O governo do Brasil compartilhando um post da Receita Federal. E aí ele responde também dicas do Janones de rede social aqui. Ao invés de compartilhar de uma conta na outra, prefiram fazer um novo post, porém usando uma linguagem diferente. Isso fará com que o alcance aumente significativamente, né? Ou seja, ele de fato, né, tá dando dica para o pessoal e ao mesmo tempo está criticando o Paulo Pimenta. Ele está puto com o Paulo Pimenta porque o Paulo Pimenta tirou ele, ou o Paulo Pimenta, ou alguém dentro do PT ligado ao Paulo Pimenta, tirou ele de dentro da CPMI do dia 8 de janeiro, né? Aqui, ó, outra coisa que ele criticou aqui, ó, acontece agora, tudo pronto para apresentação de cartas credenciais aos embaixadores, acompanha a cobertura completa. Aí ele, pô, fala em linguagem popular, cartas credenciais, ninguém sabe o que é isso. Deixem o elitismo intelectual de lado e voltem para o chão de fábrica. Só com apoio popular poderemos sair das garras do Centrão. E o cara tá puto, tá uma arara aqui, ó. Aqui, ó, teve um outro aqui dizendo, já reuni, já ajudei, não estou atacando. Aliás, não te vi na campanha, abraços. Isso aqui, ele respondendo pro Paulo Pimenta de novo. Agora que entendi... não é o Paulo Pimenta, é alguém que trabalha na SECOM. Tá explicado, você é um dos responsáveis por essa comunicação brilhante. Retiro o que disse. A propósito, se puder me dar aula, eu humildemente aceito. Quero aprender contigo, demais, abração. Ai, caramba... Pois é, né? No final das contas é isso daí. O pessoal o Janones está brigando com o Paulo Pimenta. Essa é a notícia. É uma boa notícia, é bom. Assim, é o que eu falo para vocês, o pessoal superestima a importância do Janones no governo Lula, mas ele não deixa de ser um comunicador muito mais hábil do que a média do pessoal no PT no final das contas, né? Brigar com ele vai ser ótimo pro Lula, eu tô torcendo por isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.